Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Beleza pura? A paz de Cristo. Vamos aqui mais um videozinho aí para alegar nossa manhã, 27 de março, uma quinta-feira. Como sempre, aqui estou praticando uma atividade física e separando esse tempinho para conversar com vocês, falar algumas coisas acerca da vida, né? E, como sempre digo, a vida tem um manual de vida e de fé, que é a palavra do Senhor. Mais uma vez agradecer aos amigos aí que têm compartilhado aí, tem de alguma forma feito com que essas mensagens cheguem a outras pessoas. Eu não sei como é que está ficando a qualidade do vídeo, eu gravo no celular, esporadicamente, não sei o dia que eu vou gravar, nem sei o que eu vou gravar, simplesmente em algum dia específico o Espírito Santo me impulsiona a parar o meu exercício, como eu estou fazendo agora, para falar algumas coisas que creio eu que não vem de mim, mas vem do Espírito Santo. Mas é bom que você me conheça, algumas pessoas não me conhecem. Meu nome é Gaspar, Pastor Gaspar. Sim, sou pastor, ungido no ministério tradicional, pessoa competente, formação teológica, e pastoreei durante alguns anos, bastante tempo, e me licenciei por vontade do Senhor, acredito eu, para cuidar um pouco de mim, da minha família, mas nunca me afastei da obra do Senhor, ok? Sempre tive envolvido em alguma coisa, em algum ministério, fazendo algo, mas não exercendo o ministério pastoral. Mas não por isso eu deixo de ser pastor e deixo de me desobrigar, né, a cumprir tudo aquilo que está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Dito isso, vamos lá, vou conversar um pouco, né? Hoje eu acordei com uma palavra no coração, inclusive eu compartilhei essa palavra com um irmão na data de anteontem, pelo que eu me lembro, ontem, acho que foi anteontem. Uma palavra simples, mas muito importante, que talvez ela dê um caminho para a gente falar do que aquilo que eu estou no coração para falar para vocês hoje, ok? Vamos lá. A palavra está em Coríntios 5:24. Mateus 5:24, ok? A palavra de Jesus que diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já alcançou a vida eterna. Não passará por condenação, que já passou da vida para a morte, ou da morte para a vida. Interessante, né? Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em condenação. Então existe uma condenação para aqueles que não ouvem a Jesus e não crê em Deus, ok? Ele diz aí que já passou da morte para a vida. Interessante, né? Essa comparação. Já passou da morte para a vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre tempo e sobre atitudes. Entre a morte e o nascimento, que são duas coisas que a gente tem certeza. Quando a gente nasce,
vem ao mundo, e a primeira certeza é essa, que nós vamos morrer um dia, ninguém vai ficar para semente, ok? E esse período entre o nascimento e a morte, existe um percurso, e esse percurso se chama vida. Entre o nascimento e a morte existe a vida, ao ponto que o contrário de morte não deveria ser vida, mas sim nascimento. Nasceu, morreu. Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso. Ezequiel 33:11, 11:33, eu acho que é 33:11. Perdoa que hoje eu não estou com a cabeça concentrada, eu dormi pouco. Eu acho que é 33:11. Diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta e viva. Mais uma vez, compara, né, como a morte, você conhece Jesus e passa a viver. Interessante, né? Se converta e viva. Quando Jesus estava conversando lá com certa feita, com um homem cuja a Bíblia relata, e esse texto é interessante, e ele pergunta a Jesus, né? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, convém tu nascer de novo. Interessante, né? E aquele homem não entendeu. Eu já preguei sobre isso aqui. Mas como eu vou nascer de novo? O novo nascimento é uma nova vida, uma nova oportunidade. E vemos que Deus ele nos dá essa oportunidade todos os dias. E aqui eu quero entrar no tema sobre o tempo. Cada dia, cada período entre o acordar e o dormir, seja a hora que for, mas a cada dia, cada ciclo, anoitecer, vem o dia, cada ciclo é uma nova oportunidade que Deus nos dá para que possamos alcançar e viver de forma a alcançar, agradar ao Senhor dentro daquilo que é proposto para aqueles que querem viver o reino de Deus aqui na terra. Porque o reino de Deus já chegou, já está em nós. O Espírito Santo faz de nós a sua morada. Contudo, a Bíblia diz que, certa feita, o rei Davi, ele depois de ter cometido um grave pecado, também não quero entrar muito aqui em detalhe, ele pediu ao Senhor, Senhor, só não retire de mim o teu espírito. Interessante, né? E vemos aqui a necessidade de estar próximo do Senhor, e o que nos liga o nosso espírito ao Senhor é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, nosso ajudador, nosso amigo, é aquele que ressuscitou Jesus Cristo, esse presente que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo de Deus. Então, devemos observar que esse período, essa oportunidade, né, eu quero falar aqui de passado, presente e futuro, e você vai ver também lá em 2 Coríntios, capítulo 24, se eu não me engano, fala de semear, né? Aquele que semeia pouco, ele colhe pouco.
cada dia temos essa obrigação de semear algo. E o que você semeia é o tipo de fruto que você vai colher. E a quantidade da tua semeadura é a quantidade da colheita. Algo diretamente proporcional. Nós estamos falando aqui de vida, né? Ao contrário de Nicodemos, né? Que não entendeu o que Jesus falou. Não sabia o que Jesus estava falando para ele. Você sabe o que eu estou te falando. Quando nós acordamos, temos uma oportunidade, correto? E eu gosto de comparar isso como se fosse um lançamento de uma flecha. Então, imagina que você tem um arco e a cada dia você ganha uma flecha. E aonde você lançar essa flecha é até onde você vai chegar, correto? Então você acordou hoje, você recebeu a flecha, aí você retesa o arco e a flecha cai ali, a poucos metros. É ali que você vai chegar. Vem outra pessoa, já retesa o arco com mais força, com mais disposição. E lança a flecha mais longe. E ele vai chegar lá. Agora, qual a tua atitude? Vai ficar resmungando porque a flecha do outro foi mais longe? Ou você vai esperar a próxima oportunidade e retesar o arco com a mesma intensidade ou talvez maior, para alcançar maiores distâncias? Interessante que o retesar do arco, ele é uma preparação, né? Se você se prepara pouco, você, né, esticou, lançou, cai pouco. Mas se você se prepara, né? Porque você sabe onde quer chegar, quando você lança essa flecha, ela não só vai acertar o alvo, como ela vai ir muito longe. Hoje eu vejo pessoas que não querem se preparar em nada e querem chegar longe. Fica um pouco difícil você esperar, né, alcançar longas distâncias se você não estiver preparado. Isso vai em todas as áreas da sua vida. Isso vale para o teu dia a dia. O que você faz hoje, ele vai refletir no que você faz amanhã. Lembra que eu falei da colheita? Semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Não semeia nada, não colhe nada. Vai viver de migalhas do que os outros semeou e sobejou. Isso fala de atitude. As pessoas costumam falar presente, passado, futuro. Na Bíblia tem uma palavra interessante, né? Onde Paulo diz, deixando para trás as coisas que ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Porém, aqui Paulo fala de esquecer um passado em que ele era um assassino, em que ele era uma pessoa que perseguia os seguidores de Jesus e não entendia, era cego. Por isso ele ficou cego e depois teve que voltar de novo a ver. É a passagem da conversão de Saulo para Paulo. Interessante, né? Por que eu digo isso? Porque o passado, ele é importante. Se você parar para pensar, quando eu comecei a gravar esse vídeo, era o presente, agora já é passado. Mas as coisas que eu falei no começo do vídeo, elas influenciam agora, no presente. E vão influenciar no futuro, porque você vai estar vendo no futuro, quando eu estiver postando esse vídeo. Então, passado, presente, futuro, ouça bem. O passado, o presente e o futuro, eles são importantíssimos. Não despreze o hoje, porque o hoje já virou passado. O futuro, que é daqui a um instante, já chegou.
Vê que é um ciclo, as pessoas ficam esperando, ou pensando, não, que lá no passado, quando eu fizer. Não, é tudo muito dinâmico. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele é Senhor do tempo. Para Ele não tem passado, presente e futuro. Para Ele todo instante é palpável. Para nós não, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. A gente pode até esperar, semear com aquela intenção, lançar nossas flechas, né? Com aquele objetivo, mas o que vai acontecer pertence a Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Então, eu aconselho a você, hoje, comece uma mudança que você sabe o que precisa acontecer na sua vida. Não deixe para amanhã. Não fique pensando como é que vai ser, quando eu puder, se as coisas melhorarem. A mudança começa em você agora. Eu vi um vídeo de uma pessoa, de um viajante, e ele fala, eu esperei muito tempo para começar uma jornada, que eu tinha um sonho, esperando o tempo certo, e esse tempo certo não chegou nunca. Até o dia que eu cheguei, cansei de esperar a condição, as possibilidades, simplesmente fui. Sabia o que ia acontecer? Não. E foi disposto a errar, a acertar, mas ele foi disposto a viver aquela experiência. E ele conta que realmente algumas coisas eram erradas, porque talvez ele não estivesse preparado, mas até aqueles erros serviu de aprendizado, e depois ele retornou, e depois ele voltou, e hoje ele conseguiu realizar seu sonho e ganha até dinheiro com o YouTube, não é pouco. É um canal que tem mais de 2 milhões de seguidores. O objetivo dele era esse, o sonho dele era esse, e ele se lançou, porque ele cansou de esperar. Então, vamos embora, gente. A vida é um relógio e ela não volta, tá bom? Você consegue parar e repensar o teu passado, até mesmo para servir de aprendizado para as atitudes para um futuro, mas você não consegue retroceder. O tempo não para. Não para. Se hoje você ainda se sente em condições, vá atrás do seu sonho. Coloque diante de Deus. Logicamente, algo que precisa estar alinhado com aquilo que a Bíblia tem como salutar para você, tanto espiritual, tanto físico, mental. Mas vá, se lance. Você quer fazer uma faculdade? A hora é agora. Não espere ter condição, não espere fulano se formar, não espere seus filhos crescerem. Não espera. Isso é um grande engano, um grande erro. E eu queria compartilhar com vocês isso nessa manhã. Ouve essa palavra, pratica. Porque isso aí é algo que vai tirar você, talvez, de uma situação de morte, eu digo morte de sonhos, morte de planos, uma situação de estagnação, ok? Uma situação de vida, que é uma coisa dinâmica. Uma coisa que vai estar acontecendo. Se vai dar certo, vai dar errado. Se você vai começar, se você vai parar, vai voltar de novo, vai cair, vai levantar. Isso não importa. Importa você estar de forma dinâmica. Porque é preciso desse movimento, até mesmo para que as oportunidades que forem aparecendo, que Deus tem para te dar, você consiga alcançar. Agora você não pode lançar uma flecha e caiu ali perto. Aí você ouve uma palavra como essa, aí novamente lança essa flecha, caiu ali perto e você já desistiu novamente, voltou a estaca zero. Não. Você vai continuar lançando suas flechas até dar certo. Um parênteses.
Não existe condição perfeita, não existe vida perfeita, nem vida realizada, ok? A gente sempre vai querer algo mais. Se você não tiver um sentimento que vem de Deus, que é sentir gratidão, você vai achar sempre que está faltando alguma coisa. E essa busca, ela vai te consumir e vai te roubar muita energia. Muitas vezes ela vai te levar para caminhos que podem até se afastar do Senhor. Quantas pessoas que alcançaram alguma coisa, achou que alcançou alguma coisa, porque na verdade na vida a gente não tem nada, são coisas passageiras e momentâneas, é como o calor e o frio, a dor, tudo passa, porque a vida passa. E como eu disse, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Quando? Como? Só Deus sabe. Mas tuas atitudes, elas podem sim, nesse intervalo entre o teu nascimento e a tua morte, eles podem sim te dar uma vida com menos atrito, no sentido negativo, que o atrito também é bom porque ele nos faz crescer, ele acaba nos fazendo ir para frente em algum momento. Porque também eu acho que a acomodação, né, ela não é boa. A gente só cresce em meio às lutas e às dificuldades. E às vezes é bom. É por isso que a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso, né? Porque a gente quer sempre pedir abastança, bonança, saúde, a paz, calmaria. Só que muitas vezes vem algumas coisas nesse percurso da nossa vida que a gente não gosta, a gente chora, a gente clama ao Senhor, mas são coisas que muitas das vezes vêm da parte do Senhor para te movimentar, para te levar para um lugar onde Deus quer te colocar, que não é ali onde você está. Você parou, tu achou legal. Quando o povo de Deus estava no deserto, né? Vamos lá para o começo de tudo, né? Moisés estava com o povo no deserto e em meio àquele sol quente todo, o povo teve sede, começou a apertar Moisés e Deus direcionou eles para um lugar chamado Mara, um oásis, um lugar legal, tinha água ali, porém a água era amarga, e a gente conhece a passagem que Moisés, com orientação do Senhor, jogou um galho de árvore na água e a água passou a ser potável. E eles puderam saciar sua sede ali. Contudo, esse lugar tinha água, então tinha vegetação, tinha sombra, né? É um lugar legal. A Bíblia diz que tinha 70 palmeiras, né? Então é um lugar que dá para ficar. E o povo queria ficar ali. Só que não era ali que eles tinham que ir. Deus tinha uma promessa. A promessa era Canaã, a terra prometida. E eles queriam ficar ali. Com certeza, depois de você caminhar muito tempo no sol, você acha um lugar que tem água e sombra, é aqui que eu vou ficar. E nossa vida é assim. Às vezes você está no caminho e já conquistou algumas coisas, mas Deus tem mais para você. Você conseguiu a faculdade, está feliz, já está trabalhando, não para por aí, avança. Ou você, né, está no ensino médio, já conseguiu um trabalho, ou está buscando. Olha para frente. Olha para o alvo. O alvo é Cristo. E Ele vai te dar esse direcionamento, Ele vai te dar essa disposição. Eu digo, sem o Espírito Santo fica um pouco difícil. Sobretudo quando nós falamos de coisas que você é apresentado ao Senhor. Para quem está no mundo, que quer ir com suas próprias forças, legal. Porém, quando você tem por base a tua força, um dia a tua força acaba. Um dia a tua força pode ser tirada. E aí, querido? A quem você vai recorrer? Eu dou graças a Deus e Pai que um dia Ele me alcançou. Eu espero que você seja grato por isso. E entenda que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro.
Não fomos nós que fomos a Ele. Ele que veio a nós. Ele não precisava, nós sim. Ele, por amor e misericórdia, enviou seu próprio Filho para morrer por mim e por você. E esse Jesus, que morreu por mim e por você, ele diz que ele tem para nós uma vida abundante. Não uma vida rasa, não uma vida de qualquer maneira. Uma vida abundante. Busca essa vida abundante, busca estar na posição, busca andar no caminho do Senhor e com certeza, fazendo você a sua parte, Ele vai fazer a dele. Por quê? Porque Ele é fiel. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ok? Deus abençoe a todos. Essa foi a mensagem dessa manhã. Mais uma vez eu peço desculpa, hoje eu dormi pouco. Eu não estou concatenando direito aqui os versículos, né? E eu estou percebendo isso. É porque eu falo com vocês aqui, não é nenhuma pregação escrita, não tenho Bíblia aqui na minha mão. É o que Deus vai me falando e vai me trazendo na minha memória e vou falando com vocês. Se eu estivesse talvez em casa com a Bíblia, seria fácil, né? Até mesmo para discorrer com mais clareza, certeza, com mais assertividade, até com maior quantidade de substância daquilo que Deus tem para nós. Mas, bem, por hoje é isso. Deus abençoe. Fui.